Bom dia, pessoal. Bom, ontem eu falei para todos na nossa página, tanto no Facebook quanto no LinkedIn e no Twitter, que nós iríamos aí estar nos ensinando, explicando um pouco melhor, vamos dizer assim, como investir no Tesouro Direto, que é uma ferramenta de diversificação de investimento, é um produto de diversificação de investimento fabuloso para quem pensa aí num médio prazo, no longo prazo, inclusive para aposentadoria, pois ele é de baixíssimo custo, tem uma rentabilidade em média 30% superior a qualquer aplicação de conservadora do mercado e ainda conta com uma facilidade imensa de negociação. Basta que você simplesmente abra conta em qualquer corretora, né? A gente tem diversas, algumas associadas a bancos, como é o caso da Bradesco Corretora, que está associada à sua conta corrente, a Itaú Corretora também fica associada à sua conta corrente, e com taxas extremamente baixas você consegue fazer uma excelente aplicação, que no universo aí eu até cheguei a postar no final do ano passado, agora no finalzinho de dezembro, que se você tivesse aplicado numa LTN de médio prazo, de longo prazo, com vencimento em 2016, né, 1º de janeiro de 2016, você teria uma rentabilidade bruta de 25%, ou seja, muito acima de qualquer outra aplicação que poderia te pagar ao longo de um prazo tão curto, ou seja, de 1º de janeiro de 2014 praticamente, porque a gente estava falando ali de algo que estava por acontecer entre 2014 e 2016, e você poderia ter, num prazo tão curto, uma aplicação em torno de 11%, 12% ao ano. Não tem nada no mercado que vai pagar isso para você. Qualquer banco que você efetivamente jogue numa renda fixa qualquer vai cobrar aí, na média, 1,5% a 2% ao ano de taxa de administração, o que faz com que hoje, com as taxas de juros, mesmo com a Selic tendo aumentado, tendo chegado aí 10%, talvez chegue a 10,5% aí até março, né? Mas mesmo assim, você vai ter uma rentabilidade líquida muito baixa, né? Na melhor das hipóteses, ela vai chegar a 8% ao ano. Então, o Tesouro Direto é uma aplicação de risco baixíssimo, é a aplicação de menor risco do mercado financeiro, incontestavelmente, né? E te dá uma rentabilidade no mínimo, ou em média, vamos dizer assim, 30% acima do que qualquer outra aplicação de renda fixa no mercado hoje. Então, é muito interessante, não dá para desprezar esse investimento. É uma diversificação que você vai fazer no seu portfólio de investimentos, ou se você quiser, inclusive, é algo interessantíssimo para o longuíssimo prazo. Tem papéis do Tesouro Direto que vence em 2050 e que tem sido a grande aposta dos fundos de previdência social do Brasil, aquele que você vai lá, aplica numa previdência privada, e o teu gestor, o que ele vai fazer? Ele não tem outra saída, ele vai colocar, dependendo do teu perfil, ele vai colocar uma parcela, se você tiver um perfil conservador, ele vai colocar 80% em renda fixa, e ele vai colocar 20% no máximo, às vezes até muito menos do que isso em renda variável, e você vai pagar uma taxa de administração altíssima, uma taxa de carregamento, uma coisa absurda, e você pode fazer isso diretamente, basta ter o conhecimento. Isso é muito interessante. Vai lá na sua corretora, você vai ter lá na corretora lá Tesouro Direto, é uma das opções principais de qualquer corretora que você entrou, fez seu cadastro, você automaticamente vai ver lá Tesouro Direto, você escolhe o papel, tem diversos papéis, tem letras do Tesouro Nacional, notas do Tesouro, isso a gente também vai explicar mais tarde para vocês o que significa, a diferença entre um e outro, mas basicamente você tem papéis que são pós-fixados e papéis que são pré-fixados.
Os pós-fixados, eles normalmente estão atrelados a IPCA mais Selic, essa variação que ela é constante, que ela é dinâmica no mercado. Se a Selic aumenta, a rentabilidade também aumenta. Esse IPCA ou Selic, enfim, depende do papel que você tem um tipo de vínculo com algum instrumento que vai te trazer essa rentabilidade futura. E o bacana disso é que você vai poder, baseado no teu objetivo, né, dizer, olha, eu preciso comprar um apartamento em 2020, ou quero me aposentar em 2035. Tem papéis para cada objetivo. Então é só você entrar lá, ver a rentabilidade, é muito bacana. Em média, um papel está pagando entre 12% e 13%, alguns papéis pagam 11%, 11,5% ao ano. A única coisa que você tem que se preocupar depois é que você é mesmo que é o responsável por pagar o imposto de renda sobre o rendimento dessa aplicação, mas um investimento de longo prazo vai pagar em torno de 15% a 17,5% de imposto de renda, ou seja, você ainda vai ter uma vantagem tributária se você tiver um perfil, não precisa nem ser longo prazo, se tiver um perfil de médio prazo, você já vai ter uma vantagem tributária belíssima e vai conseguir diversificar de uma maneira estupenda seus investimentos sem risco, né? E para finalizar isso tudo, vamos dizer o seguinte, né? Se você tivesse que investir para o teu filho, que acabou de sair da universidade, né, com uma perspectiva de 10 anos, investir para o teu cunhado, para que você iria emprestar o seu dinheiro? Você emprestaria, acredito eu, para o teu filho, né? Então, é muito importante você ter a mesma ideia na hora de investir no papel do Tesouro Direto. Investir no Tesouro Direto ou investir numa poupança de um banco médio ou mesmo de um banco grande, né? O risco é exatamente o mesmo. Ou eu invisto para o meu filho, que tem uma perspectiva belíssima de 10 anos para frente, de obter, de se dar bem no mercado financeiro e não só devolver o dinheiro que eu emprestei para ele, mas ainda, de repente, até muito mais do que isso, né? Além, obviamente, da satisfação do paizão de estar ali propiciando ali uma alavancagem financeira ótima para o seu filho, ou você, efetivamente, colocar o dinheiro para o teu cunhado, onde você com certeza não sabe se vai ver metade, se vai ver em algum momento que não seja aquele que você está imaginando, né, prioritariamente, mas, enfim, investir no Tesouro Direto ou investir em qualquer outra aplicação conservadora, você vai ter exatamente essa comparação. Eu invisto no meu filho, né, que saiu da faculdade, ou no meu cunhado? Se você quer investir no seu cunhado, invista na poupança, invista na renda fixa do teu banco, faça isso. Agora, se você quer investir no seu filho, que acabou de concluir uma belíssima faculdade e vai te devolver o dinheiro com juros, correção monetária, e champanhe e muitas outras alegrias adicionais, então você está pensando em Tesouro Direto, porque é o Tesouro Direto que é a aplicação de menor risco, porque você está investindo para o governo, né? O governo, para que tudo dê errado, né, no país, né, inclusive empresas, etc. Tal, o menor risco que você pode ter é atrelado ao governo. Tudo bem, o governo não é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas o menor risco que você tem para emprestar seu dinheiro, né, ou para investir seu dinheiro, é com o governo, porque o governo ele é efetivamente, no ambiente macroeconômico, a entidade com menor risco de mercado. É a única que tem dinheiro sobrando, que fabrica dinheiro quando quer, enfim, é aquela instituição blindada. Se o governo quebrar, com certeza as empresas, as pessoas vão estar com uma situação 10 vezes pior do que o governo. Então, o governo, né, a gente pode criticar muito, mas a gente sempre tem que torcer por ele, porque ele é o menor risco de mercado do país onde você vive, né? Vivemos no Brasil, então temos que apostar no Brasil e certamente entre você colocar o dinheiro num banco qualquer, seja ele grande ou pequeno ou médio, e colocar o seu dinheiro, né, emprestar o seu dinheiro para o Tesouro Direto, para os investimentos do governo, certamente o risco menor é emprestar para o governo.
com certeza mais do que absoluta. Só para fechar, né, e a gente concluir, é importante a gente colocar aqui aquilo que a gente cansa de falar muitas vezes em termos de risco e retorno, né? Quando você aplica no banco, quando numa aplicação de renda fixa ou mesmo poupança, né, você tem ali atrelado aquele investimento um seguro, né? Se o banco quebrar, você não vai ficar a ver navios. Só que esse seguro, meu caro amigo, ele vai pagar no máximo a você 200 mil reais. Se você tiver 400 mil no banco, você perdeu 200 mil. E não importa que banco seja. Então, não tem como dizer que você vai estar 100% seguro, né? Em nenhum lugar, em nenhum investimento, existe 100% de segurança. Mas, com certeza, aplicar em tesouro direto é a melhor aplicação que você pode fazer com o menor risco possível, te propiciando uma super possibilidade de diversificação com baixo risco. É isso aí, a dica de hoje foi essa. Um grande abraço a todos.